Olá pessoal, vamos resolver hoje uma questão de física da FUVEST 2020. Um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L. Cada um deles deveria ter resistência R. Após a fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente, de forma que cada um deles possui uma resistência RD igual a R dividido por 2, ou seja, a resistência final de cada resistor tem metade do valor que deveria. Tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a tensão dividido pela resistência mais a resistência da lâmpada, em quais dos circuitos a lâmpada queimará? Pessoal, aqui a gente precisa ter os dois conceitos de como a corrente se comporta em circuitos. Como ela se comporta em circuitos com elementos em série e como ela se comporta com elementos em paralelo. Lembrando que quando a gente tem um circuito em série, a corrente precisa passar por cada um dos elementos, por cada uma das cargas, certo? E quando a gente tem esses elementos em paralelo, a corrente consegue percorrer por todos os caminhos e assim ela se divide. E é claro que essa configuração vai interferir na nossa intensidade de corrente, porque em circuitos em série, a nossa resistência equivalente, a resistência contra a passagem de corrente, ela é a soma da resistência dos elementos, das cargas. Já em paralelo é um pouquinho diferente. Então, para o circuito número 1, a gente consegue ver que está todo mundo em série, a gente tem um depois do outro, e aí, portanto, a resistência equivalente vai ser a soma de todos esses elementos. Uma coisa aqui, pessoal, que a gente precisa deixar claro é que a gente nem precisa calcular corrente, né? A gente nem precisaria calcular corrente. A gente só precisa calcular a resistência equivalente. Porque no nosso caso aqui, se ela for menor do que R mais L, que seria ali no caso a resistência mínima para essa lâmpada não queimar, ele já não vai servir para o nosso circuito. Então, no primeiro caso, um detalhe aqui também, né, que a fabricação dos resistores, pelo que está dizendo no enunciado, saiu não muito bem, e aí cada resistor tem metade da resistência que deveria ter. Ou seja, para a gente ter a resistência R, a gente vai precisar de no mínimo aí 2 resistores em série. E é justamente o caso do nosso circuito 1, né? A gente vai ter que a resistência equivalente vai ser igual à resistência do primeiro resistor, que é R dividido por 2, mais a resistência do segundo, que novamente é R dividido por 2, mais a resistência da lâmpada. Se eu tenho duas metades de um resistor, se eu junto eles, vou ter uma resistência só, então a minha resistência equivalente vai ser R mais L. E aí ela é igual à resistência mínima que eu preciso para o meu circuito funcionar. Então, isso aqui, esse circuito vai dar certo. Já de olho no circuito 2, onde a gente tem os dois resistores em paralelo, vai ser diferente, né? Aqui, a nossa resistência equivalente, quando a gente tem elementos em paralelo, é o produto dividido pela soma. E no caso, quando a gente faz essa tratativa, né, a gente vai ver que a gente vai ter R ao quadrado dividido por 2R's. Isso aí é a mesma coisa que R dividido por 2. Estou simplificando o R, né? Cortei um R em cima e um R embaixo. E aí, um R dividido por 2, lembrando que o valor de resistência desses resistores é metade do que deveria ser, ou seja, 0,5 da resistência. Isso aí dividido por 2 vai me dar aí uma resistência equivalente de 0,25. E aí, isso mais a resistência da lâmpada vai ser igual a 0,25R mais L, que é menor do que a minha resistência mínima. Ou seja, nesse caso, o circuito não vai funcionar. E para o circuito 3, um outro conceito que a gente precisa lembrar, além de como a corrente se comporta, é também como a tensão se comporta. Lembrando que em circuitos em paralelo, a tensão é a mesma nos elementos. Então, a mesma tensão que está em cima de RD, que seria o primeiro resistor, vai ser também a mesma resistência que está em cima de RD mais a lâmpada. E para a gente só precisa saber como que a lâmpada vai se comportar, né? Se a lâmpada vai queimar ou não. Então, a gente só precisa considerar o RD que está em série com a lâmpada. Nesse caso, a resistência equivalente do circuito 3 vai ser a própria resistência, que é o valor de R dividido por 2, mais L. E nesse caso, ela aí seria 0,5 R mais L, o que também é um valor menor do que a minha resistência mínima. E no caso do circuito 3, ele também não vai funcionar. Fazendo assim com que eu tenha como resposta que a lâmpada vai queimar nos circuitos 2 e 3, alternativa D. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários
E é isso aí, gente. Até a próxima.